Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós vamos mudar um pouquinho o nosso tema dessa mensagem que compartilha às quartas-feiras. Não vamos prosseguir expondo o Evangelho de Lucas, isso nós faremos só naquelas que eu compartilho de domingo. De quarta-feira eu vou estar falando sobre assuntos fundamentais da nossa fé. Se você quiser entender um pouquinho melhor o que cremos, por que cremos e onde se baseia essa nossa fé, fique muito atento a todas as mensagens que estarei compartilhando aqui nesta sequência. Nosso assunto agora será a Bíblia Sagrada. Eu quero que você entenda por que nós damos o valor que damos à Bíblia Sagrada, por que nós a temos como nossa única regra de fé e prática para a nossa vida, por que nós nos submetemos ao ensino dela, ok? Então fique atento e que Deus fale muito ao seu coração em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia? Sabemos que a Bíblia é um livro, mas é um livro qualquer? Não, é um livro, porém é um livro diferente. Diferente porque, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, porque ela tem muitos livros dentro da própria Bíblia. Cada nome que aparece, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vai, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, cada uma dessas era uma unidade e todas elas compõem o que nós chamamos de Bíblia. Então, Bíblia seria livros no plural. Na verdade, na Bíblia que nós usamos, tem 66 livros, sendo 39 deles no Antigo Testamento e 27 deles no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada é, portanto, uma coleção de vários livros. Foi escrita por muitos autores diferentes ao redor do mundo. Por exemplo, já citei aqui Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Moisés viveu cerca de 1400 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E o livro de Apocalipse, que é o último livro encadernado em nossa Bíblia, ele foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Então você soma 1400 antes com 100 depois, daí um período aproximado de 1500 anos que demorou-se para escrever o que nós temos em mãos hoje, formando um único livro. Moisés foi criado dentro da cultura egípcia, ele foi adotado pela filha de Faraó e foi muito bem instruído em toda a cultura e ciência dos egípcios. E nós temos escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Pedro, que era um pescador, um ribeirinho. E temos o caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que ele era um médico. Nós temos o apóstolo Paulo, que era um erudito, um homem formado aos pés de um dos maiores mestres judeus da sua época. Então, há uma diversidade nos seus escritores. O verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo, mas os escritores são diversos. E eles viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes. E isso tudo forma algo muito precioso na Bíblia que nós estaremos vendo a seguir aqui em nossa sequência. Então vamos lá. Por que nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus? Qual é a base para esse tipo de crença? Bom, nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus por algumas razões que podemos citar externas à Bíblia, e depois nós vamos ver também alguns motivos internos dentro da própria Bíblia que nos leva a crer na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Um dos pontos que chama a atenção e mostra que a Bíblia é um livro diferente dos demais é a unidade que existe na Bíblia. Em qualquer parte
da Bíblia que você pegar, seja no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, e aí você vai até Apocalipse, em qualquer deles há uma sequência de pensamento onde Jesus Cristo é o tema central, o Salvador, o enviado de Deus ao mundo, o amor de Deus pelo mundo, o interesse de Deus em ter o homem perto de si. Esse é um tema que marca a Bíblia em todos os seus livros, capítulos e versículos. Você vai perceber que isso está muito harmônico. Então a unidade que existe na Bíblia é algo fenomenal. Eu queria que você imaginasse se hoje a gente saísse para pedir a um médico, a um político de alto nível, que seria o caso de Moisés, que foi criado ali junto ao faraó, se nós pedíssemos a um pescador ribeirinho e boiadeiro, vaqueiro do Nordeste, que cada um escrevesse aquilo que quisesse a respeito de Deus, e nós juntássemos os pensamentos deles e tentássemos com isso montar um livro. Você faz ideia de que tipo de livro nós teríamos se eles escrevessem livremente? Eu faço ideia. A gente teria uma colcha de retalhos. A gente teria um amontoado de contradições, cada um dizendo o que pensa e negando o que o outro disse. Aí está o milagre da unidade do texto bíblico. Os escritores, que eram pessoas diferentes, que foram criados em culturas diferentes, viveram em épocas diferentes, nunca tiveram a oportunidade de se reunir para traçar um plano de escrita, escreveram algo que, quando a gente lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a sensação que a gente tem é que alguém sentou, começou a escrever e não parou nem para olhar para o lado, para não perder a sequência dos pensamentos. Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? É o Espírito Santo. Esses homens escreveram sobre inspiração do Espírito Santo e por isso esta unidade extraordinária que existe no texto bíblico. Um outro fator é a sua preservação através dos tempos. A Bíblia hoje está muito difundida, é o livro mais lido em todo o mundo. Entretanto, a Bíblia sempre teve inimigos que tentaram impedir que a sua mensagem chegasse a toda a humanidade. Já houve, inclusive, campanhas de destruição da Bíblia para que ela não pudesse ser difundida. Na China, quando o comunismo entrou lá e apertou a situação, ter uma Bíblia era considerado algo muito grave e o proprietário da Bíblia sofria uma terrível multa porque não tinha a permissão do governo para possuir a Bíblia. E então os cristãos tiveram que viver com aqueles textos que eles tinham memorizado de cabeça, não tinham coragem de manter a própria Bíblia. O irmão Yun conta no livro O Homem do Céu que quando ele se converteu, ele ficou desesperado de desejo de poder conhecer uma Bíblia e ele chegou a ficar orando e jejuando durante 100 dias para ter a oportunidade de ver a sua primeira Bíblia. E este irmão conseguiu ter a sua própria Bíblia, ele memorizou todo o Evangelho de Mateus, ele memorizou todo o livro de Atos, até o capítulo 10 do livro de Atos. Assim que ele pegou a primeira Bíblia, a primeira coisa que ele fez foi memorizar tudo o que podia para poder ter a Bíblia consigo quando, se caso ela fosse tirada de novo. A preservação da Bíblia através dos tempos é algo extraordinário. É verdade que tem alguns livros que duram muito também, tem livros muito antigos, mas a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e ainda é o livro mais lido do mundo e com a mensagem muito atual. O que a Bíblia diz faz todo sentido nos dias de hoje e fará para sempre. E nós vamos ver dentro da própria Bíblia por que esse texto é tão precioso e é preservado dessa forma. Um outro aspecto que nos leva a crer na Bíblia
como a palavra de Deus inspirada, como algo de extraordinário, não apenas um simples livro, é o poder transformador que há na mensagem bíblica. Pessoas têm sido transformadas ao redor do mundo pelo poder de Deus que operou na vida delas quando elas começaram a ler a palavra de Deus, quando começaram a ouvir a palavra de Deus, quando começaram a ser instruídos nesta palavra de Deus. A Bíblia tem uma mensagem poderosa que pode impactar tremendamente a vida das pessoas. Eu ouvi o testemunho de um ex-presidiário que tinha o hábito de bater em qualquer pessoa que tentasse lhe falar do amor de Deus. Um dia uma senhorinha foi visitá-lo na prisão e levou para ele uma Bíblia de presente. Ele costumava fazer, quando alguém dava uma Bíblia de presente para ele, pegar a Bíblia e com ela mesmo bater na pessoa que lhe ofereceu a Bíblia. Mas ele, ao ver aquela senhorinha magrinha, pequenininha, e ele ficou com compaixão dela, falou, não vou bater nela com a própria Bíblia que ela trouxe. Ele falou para ela, pode deixar aí. Deixou em cima do banco na prisão onde ele estava. E ele ficou distante da Bíblia, não queria se aproximar. Porém, acho que aquela mulher estava orando por ele e pouco a pouco ele foi perdendo aquela repulsa que tinha pela Bíblia, pegou a Bíblia, começou a ler e ali na prisão ele lendo a Bíblia, Deus tocou o coração dele, ele se converteu e se tornou um pregador do Evangelho. Quando ele saiu da prisão, ele gostava de exibir as roupas que usou na prisão e o testemunho de como a Bíblia tinha influenciado a sua decisão de mudar radicalmente de vida e ser uma nova pessoa. Então esses três fatores, a unidade da Bíblia, a sua preservação através do tempo e o seu poder transformador são a base externa da nossa confiança nela como palavra de Deus. Claro que há muitos outros motivos, mas nós vamos nos limitar a esses três que são essenciais para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Deus é o seu verdadeiro autor. A Bíblia ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, a parte A do versículo. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor lhe dissera. Preste atenção, Moisés não escreveu Gênesis como ele quis. Ele não escreveu Êxodo como ele quis. Ele não escreveu Levítico como ele quis. Ele não escreveu Números como ele quis. Ele não escreveu Deuteronômio como ele quis. Ele escreveu tudo o que o Senhor falou para ele. Deus lhe falava e ele escrevia. Assim surgiu o texto que Moisés nos entregou, que a gente conhece como Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, os livros que iniciam a nossa Bíblia Sagrada. Tempos depois, houve um juiz entre o povo de Israel chamado Samuel, e que também foi um homem muito usado por Deus, e em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, nós lemos estas palavras dele. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve na minha língua. Então, todo aquele ensino que Samuel passou para o povo na sua época, era Deus se revelando ao povo por meio do seu profeta. A Bíblia, ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar a vida dos crentes e promover a glória de Deus. Na própria Bíblia nós encontramos textos que nos mostram seu valor e seu propósito e a sua inspiração divina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Pedro, escrevendo sua carta aos seus leitores, ele diz que eles tinham sido gerados não de uma semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. E ele diz, esta é a palavra que foi evangelizada, que foi proclamada a vocês. Isso terminando o capítulo 1. No início do capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, nós lemos assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pedro chama a palavra de Deus de leite espiritual puro, ou de leite espiritual não falsificado, alimento de primeiríssima qualidade, alimento genuíno para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é isso para nós. O autor dos Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Leiamos Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz: pois tudo o que foi escrito no passado, o Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa perseverança. As Escrituras podem nos dar perseverança, podem nos dar bom ânimo. Elas têm um poder extraordinário para nos manter firmes na nossa esperança. Tem muita gente que converte-se, vai para a igreja, é batizado, não cresce muito espiritualmente, tem uma vida cheia de altos e baixos. Uma hora está muito bem, outra hora está muito ruim, vive precisando de que alguém dê a ele um empurrãozinho na fé, e quando você vai verificar, esta pessoa não tem o hábito de se alimentar diariamente pela leitura, audição, meditação e memorização das Escrituras Sagradas. Quando a pessoa tem o hábito de fazer essas coisas, de se alimentar, de se fortalecer pela palavra, então ela mantém o bom ânimo, ela mantém a perseverança, ela está sempre firme, sempre forte, avançando nos propósitos que Deus tem para a sua vida. O conteúdo da Bíblia é um tesouro de instrução divina. Ela revela o destino final do mundo e quais os critérios que Deus usará para julgar os homens. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 a 50. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Veja, Jesus não veio para te julgar, ele veio para te salvar. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Se você rejeitar Jesus e não aceitar as palavras dele, há um juiz que vai julgar você. E veja quem é. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo,
é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Essa palavra de Deus, os evangelhos, meu Deus, são palavras vivas, vindas do céu para o nosso coração. E se nós recebermos essa palavra, nós seremos salvos por Jesus Cristo, porque Jesus está dentro dessa palavra. O ensino de Jesus, as promessas da vinda de Jesus estão todos na Escritura. E quando nós começamos a ler e meditar nela, nós vamos descobrindo Jesus, vamos desenvolvendo um relacionamento com Ele, e esse relacionamento com Jesus nos conduz à vida eterna. Agora, se nós rejeitarmos Jesus e aquilo que Ele ensinou, nós seremos julgados por essa mesma palavra que Deus enviou para a nossa salvação. Mas Jesus disse: eu sei que o desejo de Deus, do Pai, o mandamento de Deus, o ensino dele é a vida eterna. E então, feliz de quem abraça Jesus e a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. É um fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a conduta, a doutrina e todas as práticas dos homens. A Bíblia deve sempre ser interpretada à luz da pessoa de Jesus Cristo e dos seus ensinos. Jesus Cristo, ele reconheceu a palavra de Deus, que o Antigo Testamento, que era o que existia escrito até a época de Jesus, ele reconheceu como a verdade. Orando ao Pai, quando se despedia deste mundo, capítulo 17 de João, versículo 17, orando por seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade. Ele está pedindo para o Pai: santifica esses meus discípulos na verdade. E ele diz para o próprio Pai: a tua palavra é a verdade. Quanto mais você aprender a valorizar a palavra de Deus, maior será o seu progresso e a sua prosperidade na sua caminhada com Jesus. O Salmo 1, versículos 1 a 3, dizem: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia, a palavra de Deus. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Deus falando com Josué, que seria o sucessor de Moisés, que conduziria o povo a entrar na terra prometida e a tomar posse dela, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus deseja prosperar e dar sucesso a você na caminhada com Jesus. Mas há uma parte que você precisa fazer. Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa memorizar e você precisa meditar e você precisa cumprir a palavra de Deus. O sucesso e a prosperidade vêm seguindo essas práticas. Eu quero te fazer um desafio. O desafio é para você ler a Bíblia diariamente, um capítulo por dia. Você pode abrir a sua Bíblia aqui no Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João. E iniciar a sua leitura. O capítulo sempre inicia aqui com esse número um pouco maior aqui. Os pequenininhos são os versículos. Até chegar o número 2.
Então aqui está o segundo capítulo. Se você fizer isso, ler um capítulo no dia, você pode usar também canetinhas para destacar algumas palavras que Deus falara ao seu coração no texto. E eu quero te sugerir para você fazer as seguintes observações. Toda vez que a palavra crer, ou derivadas dela, creiais, credes, ou ter fé, sinônimos dela, aparecer, grifa uma dessas palavras. Até no sentido negativo, não crer, não credes, não tem fé. Então, toda vez que aparecer esse conceito de confiança, fé, marque isso na sua Bíblia. Você vai descobrir que é muito frequente esse tema nas páginas da Bíblia em que se refere o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, então 21 dividido por 7, que seria uma semana, vai dar exatamente 3 semanas, você termina a leitura do Evangelho de João e vai ser uma experiência muito marcante na sua vida. O escritor, o apóstolo João, disse que um dos propósitos que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele ao escrever o Evangelho foi ajudar-nos a crer que Jesus é o Cristo e quando nós tivermos essa fé, a gente possa ter a vida eterna no nome de Jesus. Eu creio que a leitura de João vai ajudar a fortalecer a sua fé e vai te ajudar a conhecer Jesus Cristo e a experimentar tudo que Jesus tem para a sua vida. Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, nós continuaremos com assuntos dos fundamentos da nossa fé. Então, insisto com você que não perca, assista esse vídeo do início ao fim. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, convide alguns amigos para se inscrever também, para que essa palavra chegue ao maior número possível de pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.